Gostaria de convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 9. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 3 do capítulo 10. O capítulo 9 termina no 24. E aí nós vamos ler os 3 versículos iniciais do capítulo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o que está ali na... Depois Arão, levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e pondo neles fogo, e sobre ele, deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Gostaria que a igreja lesse comigo esse versículo, todos juntos. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. Aleluia. Os irmãos podem se assentar nesta noite. Quero dizer que nós estamos, eu e minha família, muito felizes de estarmos congregando com os irmãos aqui no Jardim das Indústrias. Temos caminhado por muitos lugares, o Senhor nos tem trazido. Até o início desse ano, nós estávamos numa cidade chamada Bagé, divisa com o Uruguai, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. 30 minutos de carro a gente estava no Uruguai. A cidade é conhecida carinhosamente como Bagelo. Faz um frio terrível. No inverno lá nós pegamos -3, com sensação térmica de -6, -7 graus. Eu saía para o quartel de manhã, os carros com gelo, a geada da noite, os carros todos branquinhos. E eu ia com um casaco, eu já sou grande, peso 123 quilos. Já conto com já é arroba já, né? Não é nem mais. Mas eu botava o casaco e eu saía pela rua parecendo um urso. A coisa era... E o Senhor, Ele nos levou desse lugar a lugares como o Amazonas, lá no extremo norte. Cumpri missão em São Gabriel da Cachoeira. Tenho 3 filhos amazonenses. Tenho 2 filhos cariocas. E tenho uma filha pernambucana. Então, é de um lado para o outro, sendo levado conforme Deus permite que nós sejamos levados. E
aprove o Senhor que viéssemos para São José dos Campos. E aqui nós estamos congregando com a graça do Senhor com os irmãos. Eu quero dizer que nós estamos, eu e minha família, muito alegres, muito felizes de estarmos com os irmãos. Essa passagem que nós vemos, eu acho uma passagem super interessante. Mas o que me chama a atenção é que no mesmo evento saiu fogo de diante do Senhor para consumir o holocausto que Arão havia preparado no altar do Senhor. Pouco tempo depois de Deus ter se revelado ao povo, saindo fogo de diante do Senhor para consumir o holocausto, saiu fogo de diante do Senhor para matar Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho diante da face do Senhor, que Deus não lhes tinha dito que fizessem. Nós vemos a presença de Deus mandar fogo para abençoar, fogo para glorificar o nome dele, mas também mandar fogo para corrigir, mandar fogo para alertar, mandar fogo para mostrar que ele é Deus. É interessante que Deus ele se manifesta para o seu povo. Eu vejo um Deus que se agrada em se manifestar para o seu povo. E é interessante que para você, para o sacerdote, para um adorador, receber de Deus aquilo que ele espera, ou ver Deus se revelar, era necessário armar uma estrutura que era um altar. Colocar sobre esse altar uma vítima. Orar ao Senhor, para que o Senhor respondesse o seu sacrifício. Mas o altar, ele tinha que estar no lugar certo. Era comum o povo de Israel oferecer holocaustos nos montes, nos lugares altos. Mas o certo era oferecer no templo, no altar do templo, no altar em Jerusalém, no tabernáculo. Nós vemos Deus se revelar na vida de Elias, que repara o altar do Senhor. Coloca sobre ele a vítima. E a Bíblia diz que antes que ele terminasse de orar, o Senhor mandou fogo dos céus e respondeu a sua oração. Às vezes nós queremos que Deus ele se revele nas nossas vidas, mas a nossa vida tem que estar estruturada. O nosso altar ele tem que estar acertado, ajeitado. É interessante que o altar onde Deus ele se agradava era construído de pedras que não eram batidas, cortadas, eram pedras inteiriças. Não podia ser pedra cortada, tinha que ser pedra inteira. Isso mostra uma integridade do altar, ou integridade nas coisas das quais Deus ele se agrada. E aí, sobre o altar das nossas vidas, tem que haver um sacrifício. O Senhor ele se agrada do sacrifício. Uma vez você tendo colocado algo diante de Deus, um sacrifício diante do Senhor, algo que é teu, que você gosta muito, você se sacrifica, esperando que Deus veja o teu sacrifício e responda a tua oração.
Então você ora ao Senhor. E tem que ter certeza que você está na posição certa. Que você está no lugar certo, onde Deus, Ele quer que você esteja. Então, tendo essas coisas na tua vida, Deus então Ele se revela. E responde dos céus, com fogo. E diz para você, recebi o teu sacrifício. Recebi o teu holocausto. Estou aqui. Nessa passagem, nós vemos uma coisa diferente. Nós vemos Deus, no capítulo 10, corrigindo Nadab e Abiú, porque apesar deles serem sacerdotes, apesar deles terem sido ungidos para o trabalho sacerdotal, trouxeram diante de Deus um fogo estranho. Uns autores vão dizer que aquele fogo que veio dos céus e consumiu o primeiro holocausto, ele se deposita nas brasas. E esse altar, esse fogo, ele tem que ser mantido aceso, porque aquele fogo veio de Deus. E esse fogo era que tinha que ter sido usado por Nadab e Abiú. Outros vão dizer que o problema não era esse, que o problema era que Deus não tinha dito que era para eles fazer aquele sacrifício, aquela oferta, naquela hora, naquele momento. Os sacerdotes, eles tinham os seus turnos, tinham o momento certo de adorar e de fazer aquele sacrifício. Eu acho interessante um autor judeu explicando essa situação. Ele vai trazer uma lição que foi a que eu mais gostei. Ele vai dizer que o que houve na ocorrência de Nadab e Abiú foi inveja. Como assim inveja? É interessante que a palavra inveja, ela tem o prefixo in e o verbo ver. Inveja. Ou seja, in que quer dizer não. E veja, quer dizer que não vê. O invejoso é aquele que não vê. O invejoso é aquele que olha para o irmão e fala assim, por que na vida dele isso está acontecendo e não na minha? Não vê. É incapaz de enxergar o que aquele homem ou aquela mulher sacrificou diante do Senhor para receber uma resposta. E ele vê a resposta e diz, não entende. Ele fica com ciúmes. E a história, segundo esse rabino judeu, seria essa. Moisés, que significa aquele que é tirado das águas, foi um grande homem de Deus, mas ele tinha uma fraqueza. Ele era hebreu, criado nos palácios do Egito. Era um príncipe. Ele era filho adotivo da filha de Faraó. E ele, como egípcio, como filho adotivo da filha de Faraó, ele tinha descendência hebraica. Ou seja, ele não era bem visto pelos hebreus porque ele era egípcio. E não era bem visto pelos egípcios porque ele era hebreu. Mas Deus escolhe Moisés. Mesmo que aos olhos dos homens, Moisés não fosse digno, como hebreu, de liderar o povo, porque ele era egípcio.
ou criado como egípcio, ou adotado como egípcio, os egípcios temiam Moisés. Flávio Josefo vai dizer que existiam profecias que falavam que viria um homem que libertaria o povo hebreu dos egípcios. Então, os egípcios temiam Moisés, devido a tudo o que Deus já vinha manifestando na vida dele. Flávio José vai dizer que, inclusive, ele se tornou um grande general egípcio. Muitos filmes falam, o príncipe do Egito. É interessante que essa fraqueza, essa situação na vida de Moisés, deixava ele sozinho. Mal visto pelos hebreus, mal visto pelos egípcios. Mas Deus via Moisés. E na fraqueza que Moisés aparentemente apresentava, Deus ele revelaria a sua força e o seu poder, e escolheu Moisés. Às vezes a nossa fraqueza é justamente o que Deus vê de bom em nós. Porque a Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Moisés, ele vai ser perseguido, ele vai ter dificuldades com o povo, porque no deserto, ele vai liderar o povo. E Deus ele vai, diversas vezes, ter que defender Moisés, porque o povo quer apedrejar Moisés, o povo tem um coração duro, o povo meio que não aceita Moisés, inclusive no período das 10 pragas, a praga vinha e o faraó apertava a servidão dos hebreus por causa de Moisés, e eles iam, olha aí Moisés, o que você fez? E Deus ele ia se revelando, e Deus vai diante de Moisés, apesar de todas as dificuldades. Só que Moisés, ele não tinha só o problema do povo. Moisés, ele nomeia como sumo sacerdote Arão, que era o seu irmão. Isso cria um problema sério no meio do povo, que o povo esperava que um dos nobres das tribos, um dos príncipes, um dos cabeças das tribos, um dos cabeças das famílias, homens de renome, conhecidos no meio do povo, assumissem essa função de honra de serem sumos sacerdotes. E Moisés, guiado por Deus, escolhe Arão, que é seu irmão. Levanta uma sedição no meio do povo. Datã, Coré e Abirão se levantam e dizem que Moisés está usando o seu cargo para abençoar os da sua família. E aí Deus ele tem que se levantar mais uma vez e ele vai corrigir o povo, vai falar com o povo, vai matar aqueles homens. A Bíblia diz que a terra se abre. Deus ele se revela através da vara de Arão que floresce, mostrando que Deus tinha escolhido Arão. E Arão agora ele é confirmado por Deus como sumo sacerdote. E ele vai ser ungido sumo sacerdote. 7 dias de unção. 7 dias o Arão e seus filhos sendo ungidos diante do povo. É interessante que às vezes nós vemos que os líderes têm uma capacidade melhor, são mais santos, são mais abençoados. Mas Deus mostra que, na verdade, o líder é o primeiro que precisa ser santificado para servir. E diante de todo o povo, antes dele fazer sacrifícios pelo povo, ele tinha que fazer diante do povo sacrifícios por si mesmo. E pelos seus próprios pecados. Para que todos vissem que ele era tão pecador como qualquer um
Depois de 7 dias, no 8º dia, Moisés fala para Arão: olha, Arão, agora você vai oficiar e vai sacrificar pelo povo. E nesse momento, Deus vai responder dos céus e vai se revelar. E a Bíblia vai dizer que Arão faz tudo conforme Moisés ensinou, e na hora de Deus se revelar, Arão abençoa o povo, mas Deus não se revela. E aí o escritor ele vai dizer que Arão, ele desce até Moisés e fala: Moisés, Deus não se revelou. E Moisés e Arão entram no tabernáculo, diante do Senhor. E depois saem, e os dois juntos, Moisés e Arão, estendem a mão para abençoar, então desce fogo dos céus e Deus se revela diante do povo. E o povo cai sobre os seus rostos, se rejubila e vê que realmente o Senhor havia se revelado. Mas o escritor, ele vai dizer que aquilo foi um constrangimento muito grande para Arão e seus filhos, que esperavam que através do ministério deles, Deus se revelasse. E isso não acontece. E ele tem que recorrer a Moisés. E eles ficam constrangidos. E os dois filhos, Nadab e Abiú, então, depois desse constrangimento público, aonde o seu pai, que deveria ter sido honrado por Deus, não foi, teve que recorrer a Moisés. Então, só com Moisés, junto com ele, é que Deus se revela. Ou seja, ele permanece na situação de coadjuvante. Isso entristece. E eles, então, os dois, depois de terem bebido, embriagados, que aí nós vamos ver no próprio capítulo 10, Moisés vai falar com ele: olha, a partir de agora, os sacerdotes não poderão tomar vinho antes de oficiar, porque isso anuvia o entendimento dos sacerdotes, dando a entender que talvez Nadab e Abiú estavam bêbados quando foram fazer o que resolveram fazer. E é interessante que a glória de Deus era representada muitas vezes por uma nuvem. E eles podem ter usado justamente os incensários para representar a glória de Deus pelo ministério deles. E aí, esse fogo estranho na presença do Senhor causa a morte dos dois. A nossa vida, na presença de Deus, a gente fala: Senhor, a tua presença, estou sentindo a presença do Senhor. A gente vem para o culto, espera estar na presença de Deus. A presença de Deus, ela requer muitas vezes a santidade de quem está na presença dele. Porque no versículo 3, que nós lemos juntos, Deus fala, Moisés fala, o Senhor falou, Deus representará a sua santidade e a sua glória naqueles que se aproximam dele. Nós que nos aproximamos do Senhor, na casa do Senhor, temos a glória de Deus, a santidade de Deus revelada ao mundo através das nossas vidas. Quer seja para o bem, quer seja para a correção. Que seja sempre para o bem. Eu tenho um testemunho que eu gosto de contar toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar por uma primeira vez na igreja. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, sou carioca. Minha mãe, minha irmã estão aqui. Fui criado nas favelas do Rio de Janeiro. Uma favela, um complexo, que é um grupo de favelas chamado Chapadão.
Complexo do Chapadão, lá no Rio de Janeiro. Acostumado a soltar pipa com os traficantes. Gostava de estar perto dos traficantes. Os traficantes falavam assim: menor, vai ali, leva uma situação para mim ali, faz isso ou aquilo, e dava uma nota grande na nossa mão. Nós tínhamos muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, nós fomos morar na favela numa noite onde o meu pai brigou com uma pessoa que já tinha matado outras pessoas. E aí minha mãe era empregada doméstica, ela chega de noite em casa, sabe da briga do meu pai com esse homem, e com medo que esse homem invadisse a nossa casa e matasse todo mundo, nós saímos à noite com uma trouxa nas costas, andando a madrugada inteira, pela manhã chegamos num terreno nessa favela. Nós estávamos na Baixada Fluminense, caminhamos até esse lugar, toda noite. E ali nós moramos, num lugar onde não tinha nada, era só o terreno, uma invasão. As paredes da nossa casa, durante algum tempo, foram feitas com lençol. E as pessoas traziam as coisas para a gente comer, às vezes. Depois nós conseguimos construir um barraco com madeira achada na rua. Eu e meu irmão, eu tenho um irmão que é um pouco mais novo do que eu, a gente saía pelas ruas, pelos lixões, para procurar madeira, para ajudar meu pai a fazer um barraco. E nós construímos um barraco, que nos meses de janeiro e fevereiro, sempre vinha ao chão, com as chuvas de verão. Quantas vezes o vento da chuva de verão vinha e a gente segurando as paredes da nossa casa. Não tínhamos água, não tínhamos luz, vivíamos à luz de vela, não tínhamos água, eu tinha que descer o morro, buscando uma lata d'água, que era na bica, lá embaixo no pé do morro. Eu trazia a lata d'água na cabeça, e era a água que nós fazíamos comida, nos alimentávamos, tomávamos banho, não tínhamos banheiro, tomávamos banho atrás de casa. Olhava para ver se nenhum vizinho estava olhando e tomávamos banho de roupa. Porque nós não tínhamos banheiro. Não tínhamos aonde ir fazer a nossa necessidade, fazíamos mato adentro. E tínhamos uma dificuldade muito grande. Às vezes, à noite, tinha dias que eu tinha que esperar o meu pai chegar de madrugada para nós podermos nos alimentar. Quantas vezes eu fui nas feiras para pegar o que a gente chamava de xepa, que é o resto, aquelas frutas, verduras que os feirantes não querem vender porque estão estragadas, mas às vezes tem só uma parte estragada. Então a gente pegava tudo e depois cortava a parte estragada e comia a parte que estava boa ainda. Nesse período eu conheci o Senhor Jesus com 8 anos de idade e me converti na igreja. E era interessante que eu achava a história de Jesus tão bonita e o que Deus tinha feito tão bonito que toda vez que o pastor falava, quem quer aceitar Jesus? Eu ia lá na frente, toda vez. E eu ficava assim, como é que eu vi os pastores perguntando, e perguntava uma, e perguntava 2, 3 vezes, e ninguém se levantava, então eu levantava e ia lá e falava, eu quero. Até que alguém falou, filho, você não precisa mais ir lá na frente, é uma vez só. E eu conheci o Senhor, e comecei a caminhar na presença do Senhor. E o Senhor me deu muitos livramentos de tiroteio entre os traficantes. Teve uma vez que um grupo de traficantes da favela, atrás do morro onde nós morávamos, favela chamada Gogó da Ema, invadiu a nossa favela e matou todos os traficantes. Nesse dia, eu queria soltar pipa com os traficantes, Deus não permitiu. Uma dor de cabeça que quase explodia a minha cabeça. Eu cheguei em casa da escola e deitei na cama e apaguei. De tarde, eu ouço meu irmão dizendo, mataram os traficantes. E depois eu só ouvi as histórias e falei, Senhor, obrigado pelos livramentos.
Mas eu tinha um sonho, que era ser militar. Por que eu sonhava em ser militar? Porque, para mim, ser militar era uma maneira de escapar da opressão policial. Se eu fosse do exército e a polícia viesse, me encontrasse na rua ou na favela, eu podia tirar a carteira e dizer, olha, sou militar. Era o meu sonho. E o Senhor, Ele vê nos nossos corações o que nós colocamos diante dEle. E eu era louco para esperar fazer 18 anos, eu não via a hora. Eu via as pessoas contando sobre o exército, eu ficava assim, nossa, porque eu ainda tenho 15, porque eu ainda tenho 16 anos, porque eu ainda tenho... E com 17 anos eu fui me alistar como voluntário, só que eu não fui aceito, porque tinha que esperar o ano seguinte, só com 18. Eu muito chateado, voltei para casa. E eu, na rua, eu vi um pedaço de jornal rasgado. E nesse pedaço de jornal estava escrito que a escola de sargentos da Força Aérea, na época aeronáutica, tinha reaberto em Guaratinguetá. E eu olhei assim e falei, Jesus, quer saber? Aí eu li lá que tinha que ser aluno, tinha que ter ensino médio, aquela coisa toda. Eu falei, eu vou ser sargento, não vou ser mais soldado, não. Deus pode todas as coisas, Senhor. E eu comecei a pedir a Deus. E as pessoas diziam, não, mas passar na prova para ser sargento, tem que estudar muito. Só pessoas em escola muito boas conseguem passar nesses concursos. Eu falei, mas Deus vai me dar a vitória. Se tem 100 vagas, as pessoas só estão concorrendo a 99, porque uma já é minha. E eu falava isso para as pessoas, e as pessoas olhavam assim e falavam, amém, amém, Deus te abençoe. E eu comecei a estudar, sozinho, na minha casa. Eu ia andando até a biblioteca de Madureira, levava 1 hora para chegar lá, 1h30, pegava os livros e voltava e chegava em casa, estudava da primeira página até a última, depois ia lá e pegava mais e mais e mais. Eu queria estudar, eu queria passar. E nessa época nós estávamos numa igreja batista, e eu trabalhava como servente de pedreiro nessa igreja, porque a igreja estava em construção, estava em reforma. E eu ajudava como pedreiro. E aí o irmão que era responsável pela obra falou, você não quer trabalhar como servente de pedreiro? Eu te pago 2 salários para você trabalhar. Eu falava, não quero. Se é trabalhar para o Senhor, eu não quero dinheiro. E eu trabalhava de graça nessa obra. E aí, até que um dia alguém falou assim, olha, se você não entrar num cursinho, tu não vai passar na prova, não. Eu lembrei que o pastor tinha me oferecido. Fui lá no pastor. Falei, pastor, o senhor não quer pagar um cursinho para mim, não? E eu trabalho como servente de pedreiro e a igreja paga o curso para mim. Foi levado à sessão na igreja. A igreja batista é assim, né? Qualquer decisão é resolvida em sessão. A igreja aprovou e eu trabalhava de servente de pedreiro e estudava no cursinho. E antes disso, minha mãe trabalhava e ela foi mandada embora do emprego e comprou um terreno. O nosso sonho era ter uma casa fora da favela. O sonho da minha mãe. Ela achava que eu e meu irmão, nós íamos virar traficantes se continuássemos vivendo naquela situação que a gente vivia. E ela comprou um terreno. E eu falei assim, mãe, a senhora não quer vender esse terreno e pagar o curso para mim, um cursinho para mim? Eu passo na prova de você sargento e eu compro uma casa para a senhora, quando eu for sargento. Minha mãe falou, filho, o nosso único bem, como é que você quer que eu venda? Eu falei, não, mãe, eu vou passar na prova. No início ela não quis, mas depois ela aceitou, vendeu o terreno e pagou o curso para mim. E eu estudava de 7 horas da manhã até
10h30 da noite. Levava uma marmita. Com o terreno da minha mãe vendido e a responsabilidade de passar no concurso de qualquer maneira, me dava uma força que eu não podia falhar. E eu clamava ao Senhor. E às vezes eu saía de casa e eu ia andando do curso até a minha casa, porque eu não tinha passagem. Dinheiro de passagem. Às vezes minha mãe tinha dinheiro de passagem e às vezes não tinha. E eu ia andando. Teve um dia eu levei 6 horas para chegar na minha casa, andando. E às vezes, o que eu fazia? Eu ia pela linha do trem. Eu pulava a linha do trem, às vezes eu saía do curso 10h30 da noite. Falei, não vou andando, atravessando vários bairros perigosos, eu vou de trem. Aí eu pulava o muro, ia andando pela linha. E um dia eu ia andando pela linha no escuro, ia dar 11 horas da noite, o último trem passava, acho que 11h15. E aí, quando eu fui subir na plataforma, quem eu vejo? 2 policiais da Polícia Rodoviária Federal, só me olhando assim. Quando eu olhei os policiais, eu desci. E ele, não, sobe aqui. Falei, Jesus, vou tomar um couro aqui, vou chegar em casa com couro quente. Os policiais olharam assim e falaram, você está vindo de onde? Eu falei, estou vindo do cursinho. Ele falou, o que você tem na bolsa? Eu falei, eu tenho uma Bíblia, um caderno e uma marmita. Ele abre para a gente ver. Eu abri a Bíblia, ele viu a Bíblia, um caderno e uma marmita. Ele falou, tu está fazendo cursinho para quê? Eu falei, eu quero ser militar. Ele falou, tá bom, pode ir. Aí eu virei para descer a plataforma para voltar. Ele falou, não, pode esperar aqui. Daqui a pouco o trem está vindo. Oh, glória a Deus. Senhor, Ele vai cuidando das nossas vidas e nos abençoando. Uma vez, eu estava indo para a igreja, porque eu ia para a igreja andando. E eu ia a pé para a igreja. E levava, às vezes, eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar na minha igreja. Eu andava o percurso de um ônibus, que eu não tinha para pagar as 2 passagens, e a outra passagem eu pagava. E eu estava no ponto, já tinha vindo andando, já tinha andado o percurso de um dos ônibus. Aí eu estava parado assim no ponto, aí chegou um rapaz, um senhor falou, moço, estou vendo que você está com a Bíblia na mão, estou vendo que você é um homem de Deus. Estou precisando de 50 centavos para inteirar a minha passagem, que estou indo para Duque de Caxias. Eu falei, Jesus, eu só estou com a passagem contada. Se eu tirar 50 centavos, eu não vou conseguir voltar. Aí eu pensei, não, mas eu posso voltar pedindo algum dinheiro para os irmãos na igreja. E esse homem está aqui no meio da rua pedindo. Eu peguei e dei 50 centavos para ele. E fui. Falei, não posso esquecer de pedir para alguém. Aí eu fui, cheguei na igreja, louvei o Senhor, toquei, era instrumentista, trabalhava no som, aquela coisa, benção. No final do culto, uma irmã falou, irmão, eu sei que você vem andando para a igreja, e eu deixei uma mensagem aqui para você de Deus. Chega em casa, você leia. E botou no meu bolso um papel, parecia que estava escrito algumas coisas. E eu fui para casa. E eu tinha o péssimo hábito de chegar no ônibus e passar a roleta. E só depois puxar para ver o dinheiro. Eu esqueci de pedir dinheiro para os irmãos. E eu passei a roleta. Quando eu botei a mão no bolso, eu lembrei dos 50 centavos. Falei, misericórdia, já tinha passado a roleta. Eu fiz assim, ai, Jesus. Aí eu botei assim, peguei, senti o papel da irmã, tirei o papel da irmã, R$5 dentro do papel da irmã. Falei, ó, Senhor, obrigado. O Senhor, Ele vai cuidando da gente. E eu fiz o concurso Fiz o concurso. Antes de eu fazer o concurso, apareceu um folder no cursinho. Seja oficial do Exército. Tinha que ter o 3º ano do ensino médio, eu estava no 3º ano, tinha que ser brasileiro, tinha que ter até 19 anos. Eu tinha 18, eu olhei assim e falei, Jesus, não quero ser mais sargento, não. Eu vou ser oficial. E as pessoas diziam, mas como? Por que tu não faz primeiro a prova para sargento? Se você passar, depois tu tenta para oficial. Eu falei para o irmão, olha, irmão, Deus me chamou para ser cabeça, não para ser cauda. O irmão ficou com uma raiva de mim. Ele estava fazendo o curso
de sargento comigo, ele falou, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você não é nada e não é ninguém. Está estudando para ser sargento. E está dizendo que ser sargento é ser cauda? Como assim? Eu falei, não, irmão, me perdoa, eu não quis te ofender. Eu creio no Deus que pode me ajudar. E eu passei para a turma de cadete. E eu comecei a estudar, só que faltava 2 meses para fazer a prova. E eu mudei de turma, a mulher do curso não queria que eu mudasse. Eu falei, eu vou assim mesmo, e eu decidi confiar apenas no Senhor. Resumindo, eu fiz a prova e não passei. Eu fui no colégio militar para ver o meu nome na relação, para ver se eu tinha passado. Não tinha passado. Meu nome é Antônio, começa com A e era em ordem alfabética. Eu lia todos os Antônios, menos o meu nome. Depois começava com B. Irmãos, eu passei a tarde na frente dessa lista. Irmão, deu 9 horas da noite. Eu revi a lista e revia de novo. Falei, meu nome está aqui em algum lugar. Irmãos, todo mundo já tinha ido embora. Quando eu fui sair, era no Colégio Militar do Rio de Janeiro, o soldado que estava no portão tomou um susto. Falou, você está vindo da onde, rapaz? Eu falei, não, estou vindo lá da lista. Falou, o quartel já fechou faz muito tempo. Quem estava fazendo lá atrás? Eu falei, estava vendo a lista. Aí eu saí. Irmãos, com uma decepção tão grande, que do meio do caminho eu voltei. Falei, meu nome está lá, eu só não vi, eu só não li. Tentei entrar, o soldado não deixou. Falou, aqui você não entra mais. Fui para casa chorando. Falei, Senhor, como é que eu vou encarar minha mãe? O terreno da minha mãe? Como é que eu vou encarar os irmãos? Eu falava para todo mundo que Deus ia me dar vitória. Eu confiei em Ti, Senhor. Está escrito que aquele que confia em Ti não é envergonhado. Eu vou ser envergonhado. Irmãos, fui para casa e chorava. Eu fui para a escola. Tinha 2 amigos que sempre andavam comigo. Eles me viram de longe e falaram, e Antônio Carlos, como é que foi o concurso? Falei, não passei não. Aí um deles falou, ué, tu não disse que Deus ia fazer você passar? Aí o outro ainda falou, rapaz, não está vendo como é que ele está? Não, ele falou, não, mas ele disse que Deus ia fazer ele passar. Como assim? Não passou? Irmãos, aquilo foi a maior vergonha da minha vida. E eu fui para casa falando, Senhor, será que a tua palavra não vale para mim? Só para mim que não vale? Mas no outro ano, eu voltei para a igreja me deu a oportunidade de eu continuar trabalhando como servente de pedreiro, e ela pagou o curso para mim. Comecei em janeiro, trabalhava de servente de pedreiro, e de noite eu fazia o curso. Fiz a prova, passei na prova. Só que eu passei, a minha classificação era 621. Eram 350 vagas. Então eles chamaram 350 e 70 reserva. E ia até 420. A minha classificação era 621. 201 pessoas, além dos reservas, tinha que pedir para sair para o meu nome ser chamado. Eu falei, Senhor, mais uma vez eu não consegui. Mas eu orei ao Senhor, falei, Senhor, Tu é poderoso, Senhor. Se tem alguma pessoa lá que não é Teu servo, peça para ele ir embora. Eu sou Teu filho, Senhor. Preciso dessa vaga. Numa sexta-feira de carnaval, 1994, eu estava em casa, alguém chamou assim, correio! Meu coração esquentou, falei, correio? Ninguém nunca recebeu uma carta de ninguém? Como assim? Todo mundo mora aqui no Rio de Janeiro, todo mundo... Eu corri lá na frente, fui olhar, envelope grande, escrito Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Tinha sido convocado. Quando eu peguei aquele papel, eu não acreditei. Irmãos, eu pulava, eu gritava, eu não conseguia, eu perdi a voz e falei, Senhor, como, Deus, como? Eu abri e falei, será que é isso mesmo? Eu abri, eu olhei ali, tinha que me apresentar em Campinas, na escola de cadete. Fui na igreja, eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Pedi para a igreja R$40, a igreja me deu R$40.
peguei esse dinheiro, paguei a passagem, peguei a minha malinha, entrei num ônibus, Campinas. Desci em Campinas, sem um centavo no bolso, com a minha mala, na rodoviária. Quando eu desci na rodoviária, que me deu toque. Falei, será que eu tenho que pegar um ônibus da rodoviária para algum outro lugar? Aí fui no ponto de ônibus e perguntei, aqui a escola de cadete é muito longe? Ah, é lá no bairro da Torre. É longe demais daqui? Falou, tem que pegar ônibus? Tem. Qual ônibus tem que pegar? A pessoa falou o nome, o número do ônibus, eu sentei no ponto de ônibus, esperei o ônibus passar. Quando o ônibus passou, foi embora. Eu olhei onde o ônibus sumiu, marquei lugar, peguei a minha mala, andei até lá, parei, fiquei lá esperando o ônibus passar de novo. Quando o ônibus passou de novo, eu olhava onde o ônibus sumia, pegava a minha mala, andei o percurso do ônibus até a escola de cadete. Cheguei lá com a minha mala, suado, molhado. Me apresentei, recebi a papelada, estou lá assinando a papelada da matrícula, estou só vendo os cadetes chegando em grupo. Capitão, o capitão falava, o que vocês querem? Queremos pedir desligamento. Ele falava, tá bom, entra aí. Aí pegava, dava o desligamento deles, e eu só lá assinando meus papéis. Daqui a pouco chegava outro grupo de 3, 4. Capitão, permissão, o que foi? Queremos pedir desligamento. Só nesse pequeno período que eu fiquei, eu vi uns grupos umas 3 vezes indo lá pedir desligamento. Eu lembrei da oração, falei, Senhor, pode parar que eu já cheguei já. Pode deixar quem está aí agora ficar. E eu recebi meu fardamento, recebi a minha cama, meu armário, e falei, Senhor, obrigado por estar aqui. Quando eu recebi a informação que as aulas iam começar na segunda-feira e precisava de uma relação de livros para ser comprados. Falei, Senhor, livros? Senhor, não tem dinheiro para comprar livro. Como é que eu vou comprar livros, Senhor? Você me trouxeste até aqui, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu comecei a orar ao Senhor. No outro dia, o capitão da companhia de alunos chamou toda a companhia e falou, olha, nós temos aqui um enxoval de livros. Ele mostrou uma mesa assim, cheia de livros. Tem o livro do ano inteiro. Nós vamos sortear para um aluno. Quando ele falou isso, eu falei, Senhor, obrigado. O capitão botou o nome dos alunos lá, puxou o nome, meu número era 712. Ele puxou assim, falou, 712! Falei, sou eu. Peguei meus livros, botei no meu armário. Falei, Senhor, obrigado. E lá naquele lugar o Senhor me sustentou. Na escola de cadetes, em Campinas. Depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Fiquei 4 anos lá. E eu tinha um problema sério. Eu era gago. Tinha uma dificuldade muito grande para falar. Teve uma vez que nós estávamos numa instrução onde eu tinha que me apresentar, chegar lá e falar, cadete Antônio Carlos me apresentando. Era só isso. Irmãos, anoiteceu e o tenente falou assim, enquanto o Antônio Carlos não conseguir falar, nós não vamos sair daqui. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu pedia para Deus, falava, Senhor, tu me trouxeste até aqui, não preciso passar tanta vergonha assim. Deus, Ele foi abençoando. E com o tempo, aquela situação foi passando, e Deus foi me dando vitória, eu me formei. Eu entrei como último na escola de cadete em Campinas. Me formei como 8º da minha turma. Em 1994, na Academia Militar das Agulhas Negras, nós recebemos lá o Fernando Henrique, que foi lá para a formatura dos cadetes, os presidentes sempre vão. E ali nós recebemos dele os nossos diplomas e tivemos um almoço no rancho da AMAN. E estava lá o presidente, e quando vai o presidente, vai uma galera junto, né? Tinha deputados, tinha
o governador do Rio de Janeiro, tinha o prefeito da cidade, cheio, e a gente lá sentado lá comendo. Eu me lembrei do que está escrito na palavra do Senhor, que Deus tira o pobre do monturo e coloca para se assentar entre os príncipes. E ali o Senhor ele tem nos dado graça. Eu me formei, e eu tive a oportunidade de comprar para minha mãe, não só uma casa, mas nós compramos no Rio de Janeiro 4 casas. Ela morava em uma e alugava as outras 3. Me especializei em manutenção de helicópteros, servi 16 anos na aviação do Exército. Conhecemos esse Brasil desde o Rio Grande do Sul extremo até o Amazonas. E o Senhor nos tem levado para onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Hoje eu sou tenente-coronel do Exército e sirvo aqui em Caçapava. O Senhor Ele mostra a santidade dEle nas nossas vidas. Como também Ele nos corrige quando nós cometemos falhas e pecados. E uma das coisas que mais entristece o Senhor é a briga entre irmãos. E geralmente a gente acha que está tudo bem, mas a gente traz às vezes uma tristeza contra o nosso irmão dentro do nosso coração e nos apresentamos diante do Senhor trazendo fogo estranho diante do Senhor. A gente chama no exército retorno de chama. Quando você quer atingir alguém e, na verdade, a chama do disparo vem e te fere. Com Deus é bem assim. As nossas fraquezas, às vezes, faz com que os nossos irmãos não entendam o que Deus tem nas nossas vidas. E às vezes isso gera ciúme, às vezes isso gera inveja. E a briga entre irmãos acontece desde o Jardim do Éden, onde os primeiros irmãos, Caim e Abel, um matou o outro. E assim vem até hoje. Dos 10 mandamentos, 4 são relativos a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, guardarás o sábado. Os outros 6 têm a ver com o próximo. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás o que é do teu irmão, honrará pai e tua mãe. Nosso relacionamento com os nossos irmãos é o que realmente faz a diferença na nossa vida diante do Senhor. Quer ser abençoado? Quer ver Deus se revelar na tua vida? Quer viver uma vida de milagres do Senhor? Estruture a sua vida, estruture o altar da tua vida. Faça o sacrifício que você tiver que fazer para o Senhor. E espere Deus responder dos céus, porque Ele responde. Agora, nunca se apresente diante do Senhor com o coração entristecido contra o teu irmão. Nunca se apresente diante do Senhor. A Bíblia fala assim, se tu tem alguma oferta para entregar ao Senhor, deixa ao pé do altar. Vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Depois você volta e oferta a tua oferta. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que isso quer dizer? Não deixe entardecer e anoitecer com você chateado com o teu irmão. Que o sol não se ponha com você irado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O nosso relacionamento com os nossos irmãos, no final das contas, é o que faz a diferença diante de Deus. Porque nós temos Deus como nosso único Deus. Nós não fazemos nada de escultura, nem nos dobramos
Não usamos o nome do Senhor em vão. Ninguém é louco de pegar o nome de Deus e fazer gracinhas e piadas. Não os servos de Deus. Mas o grande calcanhar de Aquiles, nosso, é o nosso relacionamento com o nosso irmão. Isso faz, sim, toda a diferença. E o mesmo Deus que responde com fogo sobre o nosso sacrifício, também responde com fogo para nos corrigir, para nos orientar, para nos mostrar o caminho certo. Irmãos, eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus.